Oi, vamos falar sobre o Cocomelon? Se você não sabe o que é Cocomelon, ele é um canal no YouTube Kids para crianças, que mostra desenhos em 3D para os pequenos. Mas eu vou levantar uma pauta hoje, pois eu, junto com os pais de crianças, descobrimos recentemente que o Cocomelon não é nada bom para o cérebro das crianças e bebês. Vamos lá, com certeza quando você era criança, assistiu a desenhos que tocaram sua infância e te fizeram uma criança mais feliz, certo? Jorge o Curioso, Super Fofos e desenhos da Disney fizeram parte de nós. E esses desenhos que eu citei são ótimos e recomendados até mesmo por pediatras. Tem cores suaves, falas lentas e poucos estímulos que os tornam não viciantes e um entretenimento seguro para nossas crianças. No entanto, essa época mudou e esses desenhos acabaram sendo deixados para trás e foram substituídos em sua maioria por canais no YouTube, como Baby Shark e o tema da pauta de hoje, o Cocomelon. Esses desenhos têm um poder imenso de viciar as crianças neles, muito mais do que desenhos que nós assistimos quando éramos crianças. No entanto, o Cocomelon tem uma ciência assustadoramente cruel por trás dele, e eu vou explicar nesse vídeo. As crianças que assistem Cocomelon ficam em um estado de transe imenso quando estão vendo os desenhos. Ignoram quando são chamadas, nem mesmo piscam os olhos ou se mexem de forma alguma. E quando você tira o desenho delas, elas começam a chorar e espernear muito alto. Isso, gente, não é uma simples birra. Especialistas comprovam que isso é o mesmo efeito de você dar drogas pro bebê e ele ficar em abstinência. E esses especialistas não estão exagerando, nem mesmo estão errados sobre nada disso. Eu vou mostrar um trecho de uma música do Cocomelon antes de comentar, para vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando. As rodas do ônibus vão girar, vão girar, vão girar. As rodas do ônibus vão girar por todo lugar. As portas do ônibus vão abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. As portas do ônibus vão abrir e fechar por todo lugar. Esse trecho já é suficiente para eu comentar bastante coisa. Agora eu vou mostrar um trecho do desenho Bluey, que é um desenho excelente e comentado por muitos especialistas como ideal para as crianças. Ah, não. O que foi isso? Nada. O que acha da gente ver os quartos? Não, eu com certeza ouvi alguma coisa. É só o sexto fantasma. Sexto o quê? Não é nada. Vem, vamos lá ver o solário. Aqui é o solário. É um cômodo que tem bastante sol. Olha, eu tenho certeza que escutei alguma coisa. Escutou? Não escutou? Viu? Nada. Vem pra cá. Você conseguiu notar um pouco de diferença no Cocomelon pro Bluey? Eu vou explicar exatamente o que o Cocomelon tem de tão errado e o que o Bluey tem que o torna tão bom para as crianças. Para início de conversa, vamos falar sobre as cores. As cores do Cocomelon são extremamente fortes, a um ponto que chega a ser preocupante. Vamos ver nesse frame que eu parei. Dá uma olhada no tom de amarelo desse ônibus. Eu joguei a cor no meu Photoshop e dá pra ver que ela tá quase na saturação máxima que pode. Eu também olhei o azul do céu, que está igualmente fortíssimo e quase no limite da escala. E o verde da grama, que também é muito forte. Isso já é forte para os nossos olhos adultos, mas se você não sabe, as crianças enxergam as cores de uma forma muito mais intensa que nós. Isso acontece porque quando a criança ainda não tem visão totalmente formada, ela acaba ficando muito mais sensível a cores. Então sim, se você tem memórias de ver um mundo mais colorido quando você era criança, você não tá errado. De fato, as cores eram mais vibrantes. O problema é que as cores muito fortes estimulam a liberação de dopamina de forma desenfreada. Mas não é só isso. As cores são a menos pior das partes. Antes de eu partir pro próximo tópico, vamos comparar as cores do Cocomelon com as do Bluey. Todas essas cores são em tons pastel, ou seja, com uma saturação bem reduzida e confortável para os olhos, que não estimula tanto assim. Agora eu vou comentar sobre os movimentos por cena. No Cocomelon, como você pode ver, muita coisa está se mexendo ao mesmo tempo e na mesma cena. O ônibus, as casas atrás do ônibus, o homem dentro do ônibus, tudo se mexe. Não tem problema nenhum você adicionar movimento à cena, mas esses movimentos são exagerados. O ônibus poderia muito bem estar apenas andando,
Além disso, esses movimentos acontecem muito rapidamente. Isso deixa o cérebro da criança muito agitado, recebendo muitos estímulos de uma vez só. E tem uma razão para isso que até eu mesma uso nos vídeos de outros youtubers também. Existe uma regra de 8 segundos sobre a ação, que funciona da seguinte forma: se nada nessa tela mudar ou se mexer de forma diferente em 8 segundos, o cérebro vai ficar entediado. Mas isso não funciona só com as crianças, com adultos e pessoas de todas as idades também. Isso é aplicado nos desenhos. No entanto, o Cocomelon reduz ainda mais esse tempo de tédio, em que nada fica parado. Acontecem coisas diferentes toda hora. O ônibus anda, ao mesmo tempo que uma casa diferente aparece no fundo e coisas do além. Com essas cenas, o cérebro não tem tempo para se habituar com alguma coisa e a regra dos 8 segundos não acontece. Isso também estimula muita produção de dopamina exagerada no cérebro dos bebês. Agora vamos comparar essa velocidade do movimento com a velocidade do movimento do Bluey. As cenas são calmas, com o fundo praticamente parado, se movendo bem devagar, enquanto os personagens se mexem, mas também nunca de forma brusca. Em todas as partes da cena tem um estímulo, mas esse estímulo não é nada exagerado. Algumas vezes, sendo apenas a boca dos personagens mexendo enquanto eles falam. Ou seja, isso significa que as cenas não estimulam o cérebro da criança tanto assim. Agora eu vou falar sobre a velocidade das falas dos personagens. Vamos assistir um trecho do Cocomelon. Feliz Natal a todos, Feliz Natal a todos, Feliz Natal a todos, ano novo também. No Cocomelon, os personagens falam muito rapidamente e com dicção complicada para crianças. Se você não sabe, quando você tá falando com uma criança, além de falar devagar, você tem que falar a palavra sem erros na fala. Eu vou dar um exemplo aqui. Oi, tudo bem? Eu sou a Geolase. Geolase. Você gosta dos meus vídeos? Deu pra perceber que eu fico parecendo uma esquisita falando desse jeito, não é? Mas é exatamente assim que as crianças precisam ouvir, principalmente os bebês mais novinhos, pra compreenderem bem o que você tá falando. Em palavras complexas, como eu fiz no meu nome Geolase, talvez você até mesmo precise falar separadamente pelas sílabas, pois a velocidade de compreensão de uma criança ou um bebê é lenta demais. Você não pode nem mesmo pular o R no final das palavras, sabia? Sim, se você tá falando uma palavra como andar, você não pode falar andar. Tem que falar andar, com um R bem acentuado para a criança compreender. O Cocomelon é o oposto disso. As palavras são ditas como se você estivesse falando com uma pessoa normal, não com uma criança. Vamos pro Bluey agora? Vou deixar um trecho rápido aqui. Você tem que dançar. De jeito nenhum. Podem aprontar, fadas. Não tenho medo de vocês. Ha! Viram? Nada. As fadas congelaram a Bingo! Como é possível notar, no Bluey, as palavras não são ditas tão devagar assim, pois o Bluey em si não é para bebês, mas para crianças pequenas. Mesmo não sendo para bebês, a dicção e pronúncia dos personagens é perfeita. Eles falam tudo de uma forma extremamente correta, que facilita muito a compreensão e dá um tempo pro cérebro da criança processar o que acabou de ouvir. No Cocomelon, você, como adulto, pode compreender perfeitamente as frases ditas, mas a criança pequena e o bebê não compreendem. Por último, vou falar sobre a pior parte de todas, a velocidade da mudança das cenas. Eu fiz uma breve pesquisa e descobri que as cenas devem permanecer por pelo menos 4 segundos para ficar ok para uma criança. Estou dizendo sobre ficar ok, não sobre ficar perfeito. No Cocomelon, a velocidade não chega nem mesmo à velocidade ok. As cenas trocam de 1, 2, 3 segundos ou até muito menos durante os desenhos. Além de retardar o desenvolvimento do cérebro da criança, pois isso não dá tempo para o cérebro processar a cena, isso causa uma injeção de dopamina intensa no cérebro. E isso, minha gente, é comparado com pessoas que viciam no TikTok. Vou explicar. No TikTok, você vê um conteúdo que não gostou e simplesmente arrasta a tela para cima para ver outro, em menos de 4 segundos. Você vai vendo, arrastando a tela, vendo, arrastando a tela, e algumas vezes você até se prende num vídeo que te interessou por alguns instantes. Mas assim que fica entediado, já arrasta a tela para cima. Isso gera um vício de arrastar a tela em busca de dopamina rápida, e o Cocomelon funciona da exata mesma forma para as crianças. Só que elas não precisam nem arrastar a tela, é só ficarem assistindo. Esses períodos muito rápidos para trocar de cena acabam tirando totalmente o foco das crianças em atividades que são mais lentas e calmas.
Ou seja, elas se tornam extremamente hiperativas. Em comparação, no Bluey, uma cena fica por muito tempo antes de ser trocada por outra. E o que isso tudo gera no cérebro das crianças? Simples, elas ficam vidradas no desenho, em estado de transe total, pois estão sendo hiperestimuladas. Os pais podem chamar, mas elas não respondem. Elas podem estar brincando ou fazendo alguma coisa, mas param de fazer imediatamente apenas para ficarem vendo o desenho. Essas descargas de dopamina que o Cocomelon dá são exatamente do mesmo nível que a nicotina dá. Pensa no cigarro. Se você acende, dá uma tragada, dá um tempinho e dá mais tragadas. Isso libera a nicotina no seu cérebro, que te faz sentir bem. Depois de um tempo sem fumar, você começa a sentir uma sensação de estranheza, como se precisasse muito fumar. O nome dessa sensação é abstinência. O que acontece é que os bebês recebem doses altíssimas dessa dopamina e se tornam dependentes dela, porque a dopamina em excesso destrói totalmente o sistema de recompensa do cérebro, e a longo prazo faz com que você se torne difícil de agradar e passe a procurar por mais. No fim, isso te torna um viciado, e é exatamente isso que acontece com os bebês. Existem vídeos por todo o TikTok de mães que colocaram Cocomelon pro bebê. Ele ficou hiperfocado e elas tiraram depois. O bebê começou a chorar, se debater e gritar, e abstinência disso. Em comparação, desenhos normais não causam esse tipo de abstinência. Você assiste o desenho, ele acaba e você fica feliz porque viu o desenho. Mas você não sente a necessidade intensa de assistir esse desenho diversas vezes depois. Muito menos tem crise se ficar sem assisti-lo. E você deve pensar, mas o Cocomelon não deve saber disso, né? Só quer fazer um desenho para as crianças. E na verdade, eles sabem e fazem de propósito. Existe um experimento quase desconhecido que as produtoras desses desenhos hiperestimulantes fazem, que consiste no seguinte: são colocadas duas TVs na frente de uma criança ou um bebê, uma com um desenho do Cocomelon e outra com situações cotidianas, como um vídeo de natureza ou alguma pessoa fazendo algo cotidiano. Um especialista por trás do experimento monitora se a criança vai ficar mais focada no Cocomelon ou se ela vai, ao menos, parar para ver um pouco o que está acontecendo na outra TV. Se ela ficar hipnotizada com o Cocomelon, eles mantêm as estratégias. E acreditem, a monetização desses canais hiperestimulantes funciona exatamente dessa forma, mantendo seu filho hiperfocado no desenho em questão, fazendo com que você, como pai ou mãe, acesse diversas vezes o YouTube e eles ganhem muito dinheiro assim. Você quer testar esse efeito? Faça com você mesmo e você vai se surpreender. Depois desse vídeo, pesquisa aí o Cocomelon e assiste por conta própria um dos vídeos deles. Talvez você nem goste de assistir desenho, mas o Cocomelon provavelmente vai te prender de alguma forma, seja te deixando estressado ou um pouco focado no desenho. Sim, pessoas adultas também podem sentir um pouco desse efeito, mesmo que ele seja mínimo para nós. Agora pensa, se você se sentiu focado num desenho mesmo que bem pouco, imagina como uma criança ou um bebê vai ficar com ele. E aqui vai um recado pros pais. Eu não sou nenhum tipo de especialista, sou apenas uma jovem que estuda esses assuntos com base nas pesquisas dos especialistas e trago tudo de uma forma mais simples de compreender, mas uso propriedade dos especialistas ao falar sobre isso. Portanto, a recomendação que eu dou é: deixem seus filhos assistirem outros desenhos, mas nunca o Cocomelon e desenhos muito coloridos. Alguns desenhos que eu não recomendo de jeito nenhum que você deixe seu filho assistir são o Cocomelon, o Bolofofos, o Baby Shark e a Patrulha Canina. Alguns dos que eu recomendo são Tom e Jerry, Daniel o Tigre, Bluey e Jorge o Curioso. Mas muitos desenhos antigos são ótimos com os bebês e crianças pequenas, tanto por não estimularem tanto, mas por terem lições educativas sempre. Eu mesma assisti esses desenhos por alguns instantes antes de incluí-los aqui, e eu sei que eu não sou especialista, mas até mesmo os estímulos que eu sinto vendo eles, sei identificar quantos são viciantes ou não para uma criança. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquele pai ou mãe que deixa o filho assistir Cocomelon ou os desenhos que citei. E também não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Tchau, tchau, galera. Se de coroa, tu namora comigo, e se de cara, tu também namora comigo. Puta que